Olá, pessoal. Continuando aqui, nosso tópico da semana é equilíbrio de fases em sistemas de um componente. E hoje, especificamente, vamos falar um pouquinho sobre regra das fases de Gibbs. E eu vou mostrar para vocês alguns diagramas de fases de substâncias bastante conhecidas, né, que já são bastante apresentadas em materiais de físico-química termodinâmica. Então, o que se trata, então, a regra das fases de Gibbs? Na verdade, Gibbs contribuiu bastante porque essas regras, a regra das fases, ela possibilita entender a variação dos diversos parâmetros termodinâmicos de um sistema, levando-se em consideração o equilíbrio de fases, né? Então, como é que ocorre essa variação de alguns parâmetros termodinâmicos, mas tendo sempre em mente a manutenção do equilíbrio de fases. Então, olha só, a regra das fases, ela pode ser definida como F é igual a C menos P mais 2. O que seria o F? A variância, o C, o número de componentes do sistema e o P, o número de fases. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses termos para a gente entender o que está por trás, então, dessa regra das fases, tá? Então, definições. O que é uma fase? A gente já falou em aulas passadas, mas vamos, retomar aqui para ficar bastante claro. Fase, que a gente vai chamar aqui como P, é o estado uniforme da matéria, não só no que se refere à composição química, mas também ao estado físico, tá? Então, essa é a definição resumida de fase. Então, olha lá, por exemplo, gelo e água. Qual é o número de fases? Igual a 2. Por quê? Apesar da gente ter água, H2O, a gente tem essas moléculas em duas fases diferentes, tanto na fase sólida quanto na fase líquida, tá? Então, é assim que a gente define. Por exemplo, gás ou mistura de gases. Como essas, é uma mistura homogênea, então a gente não consegue diferenciar, as moléculas de um gás e de outro. Então, a gente tem uma fase, então P é igual a 1. Então, assim que a gente costuma analisar o número de fases, que seria o nosso P. Então, aqui, nessa reação, esse exemplo, ele mostra o seguinte: CaCO3 sólido em equilíbrio com CaO sólido mais CO2 gasoso. Então, o que a gente observa aqui, ó? A gente tem a fase 1, que é esse sólido, a fase 2, que é o nosso produto diferente do reagente, então é a fase 2, e a gente tem outro produto que agora está na fase gasosa. Então, essa seria a nossa fase 3. Então, para essa reação, para esse sistema, o nosso P é igual a 3, tá? Constituinte. O que quer dizer esse constituinte? É qualquer espécie química, íon ou molécula, presente no sistema, tá? Então, olha aqui alguns exemplos. Etanol e água. Então, são dois constituintes, etanol e água. NaCl, aquoso. Então, a gente tem o quê? Na sólido e água. São constituintes diferentes, tá? E o que seria o nosso componente? Diferente de constituinte. É um constituinte quimicamente independente do sistema. Como é que a gente define, Então, quando não há reações, o número de componentes é igual ao número de constituintes. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. A gente tem, naquele exemplo do carbonato de cálcio, virando óxido de cálcio, CO2. A gente viu que a gente tem 3 fases e o número de componentes aqui é igual a 2. Por quê? Porque a gente tem o CO na fase gasosa, então é o nosso componente. O CaO é um sólido, que é um outro constituinte. Só que assim, a partir desses dois, a gente obtém, já que é um equilíbrio também, a gente obtém essa substância. Então, na verdade, o nosso número de constituintes vão ser 2. Por quê? Porque a gente define constituinte como um constituinte quimicamente independente do sistema. A partir, então, desses 2, a gente consegue obter esse terceiro. O que seria a nossa variância ou graus de liberdade? Tá? Então, em cima da regra das fases de Gibbs,
a variância pode também ser interpretada como graus de liberdade do sistema. Então, olha lá, variância a gente pode definir como o número de variáveis intensivas que podem ser independentemente alteradas sem perturbar o número de fases em equilíbrio. Então, imagina um sistema que está, né, de um componente que a gente está tratando, vamos imaginar, e que tem duas fases. Se a gente altera pressão e volume, mas não muda, né, esse número de fases, é exatamente o que a gente chama de variância ou graus de liberdade, tá? Número de variáveis intensivas que podem ser independentemente alteradas sem perturbar o número de fases em equilíbrio. Como é que a gente pode fazer uma descrição completa de um sistema? A gente pode usar valores numéricos de certas variáveis, né? Eles devem ser fornecidos. Essas variáveis devem ser escolhidas entre funções de estado do sistema, lembrando, né, a função de estado não depende do caminho, mas sim do estado final inicial, tais como pressão, temperatura, volume, energia, entropia e as concentrações dos vários componentes nas diferentes fases. Então, esse número de variáveis intensivas que a gente pode, né, mudar independentemente, sem alterar o número de fases de equilíbrio, podem ser uma dessas propriedades aqui, uma dessas certas variáveis aqui de funções de estado que a gente está citando nesse tópico aqui. Característica importante dos equilíbrios de fases, são independentes das quantidades de fases presentes, tá? Então, eu posso ter 2, 3, independentemente do número de fases, a gente tem equilíbrios entre essas fases. E a variância? Vamos ver alguns exemplos aqui relacionados a isso. Pressão de vapor de água sobre a água líquida não depende do volume do frasco, certo? Nem da quantidade de água, quer mililitros ou vários litros de água estejam em equilíbrio com a fase de vapor. Então, a gente quer dizer o quê, né, com essa afirmação? Que independente do volume ou da quantidade, né, de água, a pressão de vapor não varia, tá? Outro exemplo, concentração de uma solução. Então, é sempre muito bem determinada e aí os graus de liberdade envolvidos, ou seja, a variância envolvida é muito pequena, tá? Variância. O F é o número de variáveis intensivas que podem ser independentemente alteradas sem perturbar o número de fases de equilíbrio, né? Como a gente definiu anteriormente, só frisando aqui. Então, o que a gente pode considerar? Um sistema monofásico, onde a gente tem P igual a 1 e considerando com número de componentes também igual a 1. Então, a gente pode dizer o quê? Pressão e temperatura podem ser alteradas independentemente uma da outra, sem que se modifique o número de fases. Então, o F, nesse caso, usando aquela fórmula inicial que eu mostrei para vocês de cálculo de variância, né? Se a gente levar em consideração C igual a 1 e P igual a 1, a gente vai ter o F igual a 2, tá? Ou seja, por exemplo, pressão e temperatura podem ser alteradas independentemente, uma não tem relação com a outra, e a gente não modifica o número de fases desse sistema. Agora, e aí a gente chama, se o F é igual a 2, é bivariante, ou 2 graus de liberdade. Esse sistema possui 2 graus de liberdade. A gente pode mudar a temperatura e pressão sem alterar, independentemente, sem alterar o número de fases. Se a gente tem um caso, duas fases em equilíbrio, por exemplo, né, numa transição líquido-vapor. E aí, o que a gente vai ter? Número de fases igual a 2, e se a gente tiver o número de componentes igual a 1, quanto é que vai dar o nosso F? Vai dar igual a 1, tá? Aí a gente pode dizer o quê? Que temperatura ou pressão podem ser alteradas arbitrariamente, mas essa alteração é acompanhada por uma modificação definida de pressão, para que as duas fases continuem em equilíbrio. Então, a variância cai para 1. Então, o número de liberdade, né, o número de graus de liberdade diminui nesse sistema onde a gente tem duas fases e um componente, tá? Então, a gente, mostrar as duas diferenças aqui de condições específicas, onde a gente tem uma variância igual a 2 e uma variância igual a 1.
como é que a gente pode, né, visualizando aqui esse esquema, entender um pouquinho mais sobre a regra das fases de Gibbs. Então, olha lá, imagina um sistema onde eu tenho água e etanol, tá? E aí, é uma mistura onde a gente tem graus de liberdade no equilíbrio. A gente tem como, né, fatores aqui variáveis, temperatura, pressão e quantidade em mols, fração molar, de um componente, tá? A fração molar do outro também pode ser determinada. Então, aqui eu vou ter 3 graus de liberdade, onde eu posso mudar essas três propriedades independentemente, sem mudar as transições, os equilíbrios entre fases, tá? Então, da regra de Gibbs, ó, a gente pode calcular a variância. A variância é o número 2 componentes menos 1 da fase mais o 2, que dá exatamente 3 graus de liberdade. Então, aqui é só mais um exemplo para ver se fica claro o que está por trás da regra das fases de Gibbs, que também nos ajuda bastante a entender quais propriedades do sistema a gente pode mudar independentemente e sem alterar esse equilíbrio entre fases. Fazendo esse cálculo do número de fases, a gente entende melhor o que variar para não mudar o equilíbrio entre as fases. E aí vamos ver alguns diagramas de fase de substâncias típicas. Então, se a gente considerar um sistema de um componente, o que a gente tem? A gente pode ter diagramas bastante complexos, né, dependendo da substância. Por quê? Porque a gente pode ter, para uma fase, a gente tem uma variância igual a 2. Então, a gente tem 2 graus de liberdade. Para essa, né, F igual a 1, a variância igual a 1, que é exatamente na curva aqui de equilíbrio, a gente tem 2 fases em equilíbrio. Para F igual a 0, a gente tem 3 fases em equilíbrio. Então, a gente tem como entender as fases, o equilíbrio entre as fases a partir do número da variância, né, ou dos graus de liberdade calculados a partir da regra de fases de Gibbs. Então, são informações bastante interessantes e importantes para a gente interpretar cada detalhe por trás desses diagramas de fase. E aí agora, especificamente, né, de algumas substâncias, vamos falar da água. Então, esse aqui é o diagrama de fases da água, o diagrama, né, que a gente pode encontrar muitas informações importantes sobre a água aqui. Então, a gente tem, classicamente, as regiões onde a gente pode encontrar a água no estado sólido, então, ou seja, a combinação de pressão e temperatura que cai aqui dentro dessa região, a gente tem a água no estado sólido, temperatura e pressão que caiam aqui dentro dessa região, a gente tem a água no estado líquido e aqui a água no estado gasoso. Aí a gente tem exatamente o ponto triplo, né, que seria a 0,01 graus Celsius e 0,0061 bar. Esse par aqui, essa duplinha de condições, a gente tem a água no ponto triplo, ou seja, a água se apresenta tanto no estado sólido, líquido ou gasoso, e aqui o nosso ponto crítico, aonde 374 graus Celsius em 215 bar, a gente tem a água ali, lembrando que a densidade do líquido, então, se iguala à densidade do vapor. Aqui, para o caso do CO2, né, lembram que eu falei para vocês da inclinação, né? Se a gente comparar aqui com o diagrama de fases da água com o do CO2, a gente vê uma diferença significativa e relativamente à inclinação aqui da curva de transição entre sólido e líquido diferenciada. Então, tudo isso é previsto pelas deduções lá das equações de Clausius-Clapeyron, né? Então, por isso a importância toda essa parte matemática relacionada aos diagramas de fase. Então, aqui para o CO2, o que a gente observa? A gente observa a mesma situação, região onde a gente pode encontrar o CO2 sólido, o CO2 líquido e o CO2 gasoso. E aí o ponto triplo aqui, né, do CO2, que a gente pode encontrá-lo nos 3 estados físicos da matéria, exatamente menos 56,4 graus Celsius em 5,11 atm,
né? Então a gente tem o ponto triplo da água. Aqui, se a gente conseguir, né, observar que para a gente ter o CO2 líquido, né, então a gente precisa de altíssimas pressões. Então, desse diagrama de fases, a gente consegue extrair informações muito importantes para quando a gente deseja a substância em um determinado estado da matéria. Aí a gente define exatamente a temperatura e a pressão e qual estado da matéria aquela substância vai estar naquela temperatura e naquela pressão. Por último, o diagrama de fases do carbono, onde a gente, né, vê um outro comportamento aqui das curvas de equilíbrio. Então a gente consegue ver aqui o estado sólido, só que uma divisão, né, dos alótropos aqui. Então a gente tem nessa região o carbono na forma de grafite e aqui o carbono na forma de diamante. Então, se eu quiser o carbono na forma de grafite, eu tenho que combinar temperatura e pressão nessa região, que caia dentro dessa região, e se eu quiser o carbono na forma de diamante, a gente vê aqui altíssimas pressões. E o carbono na fase gasosa e na fase líquida. Lembrando que em cima das curvas aqui a gente tem exatamente, né, a transição de fase. Então aqui em cima, qualquer combinação de temperatura e pressão que cai em cima dessa curva de equilíbrio é exatamente a transição do líquido para o gás, tá? Então essas são algumas das informações que a gente pode extrair de um diagrama de fase. E só para, né, mostrar para vocês algumas temperaturas e pressões críticas de algumas substâncias. Então a gente tem para amônia, por exemplo, 405,7 Kelvin e pressão de 111 bar. Então quer dizer que é exatamente nesse ponto que a densidade do líquido é igual à densidade do gás. Então aí a gente tem o ponto crítico, que é a combinação da temperatura crítica com a pressão crítica para algumas substâncias bastante encontradas aí em aplicações, em reações químicas. Então, por hoje era isso, e aí na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a termodinâmica de misturas e definições de propriedades molares e potencial químico.